Estamos aqui em mais um podcast do Sião. Sejam muito bem-vindos. Hoje estamos com um tema extremamente interessante, muito atual. Na verdade, mais atual ainda. Sempre esteve atual, mas hoje, ano 2025, é um ano que está muito atual, muita evidência, né, Holmes? Que é cibersegurança. Hoje o tema vai ser: meu cartório foi hackeado. O que fazer? E agora? E agora? Estamos aqui com duas autoridades no assunto, Holmes Carvalho e César Lins. Holmes Carvalho e César Lins são diretores, são sócios de duas empresas. Uma é a PSS Tecnologia e a outra é a Lansec Tecnologia. PSS é uma empresa especializada, tradicional no mercado brasileiro, de disponibilizar estruturas de backup para empresas e organizações de todo porte. E a Lansec veio como empresa, digamos, do mesmo grupo para oferecer serviços de cibersegurança para organizações de todo segmento. Então, esse tema urge, não é? E eu vou abrir essa apresentação deles já com uma pergunta para que eles se sintam à vontade já para a gente verticalizar para outros pontos. César, olha, eu queria saber na sua opinião, não é? Hoje em dia, estava aqui conversando com o Holmes antes da gente iniciar esse podcast, ele falou uma coisa muito interessante: ser proativo ou reativo? Eu, como empresa, não é? Espero o ataque acontecer para reagir. Isso é um ponto, que é o que normalmente acontece. Mas será que, como empresa, eu não preciso ser proativo, mitigar o risco para que isso não aconteça? Será que eu tenho que andar na rua sem o celular ou com o celular guardadinho para não sofrer o risco de um roubo, né, de forma analógica? Então, a gente está para conversar sobre isso aqui com vocês. César Lins vai iniciar essa abordagem. César, o que é que os gestores mais pecam na proteção dos seus dados e informações? É, bom dia, né, bom dia que nos assiste aí e os público da Sião, um prazer estar aqui. Hélio, a gente está com hoje a gente vive um cenário muito complexo em termos de segurança. A gente passa por uma pulverização de dados, de acessos, né. A gente hoje já não tem mais aquela camada de back-end, digamos assim, de servidores locais nas empresas. Isso ficou pulverizado na nuvem, né, e multiplataformas. E a gente vê que o grande problema dos gestores hoje é lidar com essa complexidade, né? Lidar com esse tipo de situação. E isso é uma crescente, isso não para, isso está toda hora mudando a forma de acesso, o tipo do acesso, o tipo do dado, o teor do dado que está lá dentro, né, das empresas. E assim, eu acho que o grande pecado aí é lidar com complexidade, que é uma coisa que, De fato é isso, Lex. complexo, é complexo. Não tem como ser diferente. É uma característica que não consegue, assim, desassociar de cibersegurança é complexidade. Então, a PSS a atua muito fortemente a PSS atua muito fortemente na parte de proteção de dados, né, olhando ali com a parte de backup, continuidade dos negócios, né, De infraestrutura. de infraestrutura, né. E a Lanstech, ela foi fundada com esse propósito de dar um passo atrás e olhar como algo preventivo. Então hoje a gente já tem uma operação de SOC, que é o Serviço de Operação, Centro de Operações de Segurança 24/7. Que fica uma equipe lá, digamos, 24 horas por dia, disponível para evitar um ataque. Seria isso? É uma equipe multidisciplinar olhando para a parte de cibersegurança, entende? Olhando para os incidentes, o feed que chega ali no nas plataformas. Vindo alguma intrusão ali, ele: "Opa, fecha a porta". Isso. É uma forma de atuação na hora do ataque, né. A ideia, o propósito da gente operações de SOC é a gente atuar na hora que está acontecendo, não depois. Até porque o uso pode ser muito caro. Até porque, Nunes, quando acontece o ataque, a gente sabe, né, tem alguns históricos, inclusive aqui no estado de Pernambuco, a nível nacional, todo dia você dá um Google aí, vazamento de dado, ataque hacker, você vê grandes organizações. Eu imagino que é um trabalho grande que essas organizações têm que fazer para tentar recuperar os dados, né, Holmes? Se não houver esse processo proativo de mitigação, se só trabalhar no reativo. É impressionante que a indústria de hackers cresce cada dia mais, né. Então aí tem duas indústrias, a indústria que
que cria esses ambientes nocivos, e a indústria que vem a mitigar, a bloquear e a resolver os problemas dos hackers, dos atacantes. E a gente não sabe onde isso vai chegar, mas isso está evoluindo, né? Não é um privilégio só de pequenas empresas, grandes organizações têm sido atacadas e prejudicadas por conta disso. Pois é, eu até registro aqui o último relatório da CrowdStrike, inclusive foi publicado recentemente, há 2 semanas atrás, registra que o aumento de cyberataques do ano passado, no decorrer do ano passado, né, no ano passado, no meio do ano passado até o meio de 2025, aumentou 75%. Ou seja, os criminosos estão vendo que praticar crimes no mundo virtual, no mundo digital, seja utilizando os dados para a prática de outros crimes, seja retendo dados de organizações e empresas, né, e pedir extorsão, é mais lucrativo, melhor para a própria organização criminosa. Então isso está acontecendo com constância. Essa indústria trabalha 7 dias por semana, 24 horas, não para. Em casa, com seu conforto, só produzindo esses softwares nocivos. Pois é, eu estava vendo, inclusive, tem redes sociais, tem plataformas para você recrutar, digamos, hackers, né, que são criminosos. Estava vendo, inclusive, em outros países, Estados Unidos, Nova Zelândia, redes sociais, plataformas, você entra para recrutar mesmo, para selecionar pessoas para participar da sua organização criminosa. E esse índice que você falou aí de crescimento, o Brasil foi o país que mais cresceu na América Latina em ataque. Na América Latina. Poxa vida, então isso evidencia muito uma cultura, né, do brasileiro, talvez até o empresariado brasileiro, talvez, de não mitigar isso, né, ou seja, mais reagir a um ataque do que evitar. Eu acho que, na verdade, esse trabalho que tem feito no decorrer dos últimos tempos tem mudado isso, né, a Lansec. Mas eu vou falar para vocês aqui, dada essa abertura, o maior repositório, um dos maiores repositórios de dados e informações dos brasileiros são os cartórios, né. Hoje temos quase 16, praticamente 16.000 cartórios no Brasil, e os cartórios estão tendo cada vez mais autonomia para a prática de atos, vários atos, seja pelo fato do poder judiciário entender que eles devem ter mais autonomia, né, até para tirar do poder judiciário processo e dar essa autonomia para os cartórios, seja pelo fato deles estarem tendo cada vez mais importância no dia a dia do brasileiro. Mas eu vou dizer para vocês aqui, antes de passar a palavra, algumas peculiaridades dos cartórios. Os cartórios, ele é muito cobrado, ele tem um repositório imenso de informações, geralmente contratam uma empresa para gerenciar essas informações, a rigor, poucos são cartórios, excetuando os grandes, os médios grandes, contratam um backup, contratam uma estrutura para fazer essa questão de segurança dos dados, mas 70% dos cartórios do Brasil, que são os cartórios de pequeno porte, no máximo até 5, 10 funcionários, eles trabalham com essas peculiaridades, ou seja, receita restrita, eh, pelo fato de ser complexo, é difícil chegar, porque a maioria está no interior do Brasil, cidades pequenas, né, essa realidade que a gente vê na capital não é a realidade do Brasil. A realidade do Brasil é a realidade que está no interior. Dificuldade, digamos, de expertise técnica de prestador de serviço nessa área. Então, os cartórios, que são os grandes nossos espectadores, os clientes sim, 70% são de pequeno porte, eles querem ouvir de vocês, diante desses desafios, dessas dificuldades, como é que eles podem como é que eles podem ter acesso a esse suporte? Como é que eles podem ter acesso a essas orientações? É isso que eles querem. Então, vamos lá, Hélio, é bom um pouco a gente explorar aquela parte mais técnica para o pessoal entender, ter um contexto. Perfeito. Uma coisa acontece na prática, Muito né. bom. A pessoa fala hacker, invasão, e eu queria dar uma explanação para o público que nos assiste, que é justamente a gente poder entender como é o modus operandi, né, desse aí. Então você falou aí da peste de cartório, dessa serventia cartorial, a gente entende que o antigamente, se a gente botasse um pouquinho atrás, a gente olhava ali que o hacker ele atacava por uma questão, sei lá, ideologia,
por uma questão de desafio, né, técnico, e às vezes tudo perturbação mesmo. Hoje em dia a coisa isso aí praticamente saiu de cena, né, e entrou a questão financeira, né, então eles hoje os esforços estão envidados ali para o resgate, para o dinheiro, né, pra gente ter o payback ali daquela invasão ali. Então, a gente precisa entender que hoje os ataques hackers eles estão direcionados justamente visando o ganho financeiro. Então isso é uma coisa importante, que não é por questão política. Existem umas questões, assim, à parte, mas geralmente 90% dos casos são voltados para ganho financeiro, Pra são extorquir. extorsão, né. Travo aqui seu banco de dados, tenho acesso a tudo, controle, só devolvo se me pagar X. Exatamente. Então esse hoje o mais conhecido tipo de ataque, né, o tipo de invasão é ransomware, né, que é um ataque como se fosse um sequestro de dados, onde o criminoso ele se apodera dos dados da corporação ali, e seja ele privada, eh, governamental, eles não querem saber. Então, existe até um whitelist ali de alguns tipos de corporações que eles não invadem ali, mas isso aí praticamente hoje em dia a gente não tem mais respeito com relação a isso, a gente não tem mais respeito e estão invadindo todos os tipos de corporação. Inclusive hospitais e dando problemas para hospitais sérios. Presenciei isso Seja do saúde. no segundo semestre do ano passado, fui fazer um exame num grande hospital aqui pernambucano e De agosto, exatamente. exatamente, fiquei impressionado porque estava tudo manuscrito, as pessoas lá fazendo tudo, anotando no papel. O que aconteceu? Não, fomos hackeados. Passaram acho que um mês, 2 meses com esse problema, né, e certamente vocês deram orientação para que isso fosse resolvido na época, para o hospital. Mas aproveitando o gancho, César, sem querer atrapalhar o que você está falando, a gente falou aqui em extorsão. Recomenda-se pagar ou não? Vou ver aqui o que a pessoa está lá no desespero. Nada chega lá, ó. Exemplo, só devolvo 40 mil reais. Deve pagar ou deve pagar? Se fosse 40 mil era excelente. A questão é que é muito mais, né? 40.000 bitcoins. 40 milhões, assim, hoje as cifras estão hoje, assim, estão estouradas, assim, estouradas não, mas as cifras estão pelas tabelas, né, a gente sabe que as invasões dos resgates são cobradas de mais de 1 milhão, geralmente 1 milhão convertido em reais, né. De 1 milhão daí pra cima. Eu não vi até agora nenhum incidente com menos de 1 milhão. 1.800.000, 200 milhões, 4, 5, dá pra entender. Importante a gente abrir esse parece que é o seguinte, o cyberbullying ele tá muito organizado hoje, né, super organizado, super estruturado, né, então faz parte do crime organizado virtual, né, e aí todas as invasões elas entram num banco de dados como se fosse um CRM, né, ele entra dentro do sistema dele lá e vou fazer uma análise comercial do poder financeiro daquele ambiente invadido. Então ele vai olhar sobre o faturamento, ele vai olhar, o grau de criticidade, né, o quanto aquilo ali pode impactar num possível vazamento de dados. Hoje a gente tem documentado até 3 anos, mais ou menos há 3 anos, a gente tinha dupla extorsão, que era o criminoso ele cobrar resgate pela descriptografia dos dados e cobrar resgate pelo não vazamento dos dados. E a gente estava lendo essa semana que já tem quádrupla extorsão, que além dessas 2 que eu citei, eles podem ficar Perdeu a conexão. Alex, é um companheiro aqui. Alex, não se preocupe, gente. Às vezes ela participa. então, o terceiro é ir fazer uma perturbação em sistemas, que é ficar tentando o ataque de negação de serviço, ele estressar os sistemas ali para causar aquela sensação de insegurança e de pânico mesmo, né. E a quarta, que é uma coisa mais maliciosa ainda, né, a quarta tentativa aqui, eles vão olhar o impacto em terceiros, por exemplo, o teu melhor cliente, o teu melhor parceiro de negócios, então eles vão atracando as bordas para de fato instalar o caos naquela situação ali, então. Hoje a gente tá vendo esse cenário de quádrupla extorsão, né, e essas builds não ficaram com o suficientes, então cada vez mais eles estão dando um copinho à frente. Entendi. Se você tem permitir, existe também um custo indireto, que é o custo da imagem da empresa, reputação. Isso aí eu sou bem
Às vezes não tem nem custo, velho. Não tem nem custo. Então, quanto representa a imagem de uma empresa, zagueirão? É um carimbo, né. Foi invadida, né? A credibilidade dessa empresa. Então, isso não é mensurável. Então, muitas vezes, como você falou, no desespero, eles tentam pagar esse resgate para que a imagem da empresa não venha a pouco, né? E tudo que a imprensa gosta é realmente Explorar isso. explorar isso. Um ponto muito importante, eu mostro isso também uma é o seguinte, Elinho, né? Eu falo Hélio, mas é Elinho. Vamos lá, o o Salerni, ele tá olhando pela questão financeira, ponto. Mas como é que eles conseguem chegar mais perto a mexer com a vida humana? Qual o ponto de um contrato mais forte para mexer com a vida humana? Por isso que, vou citar exemplos um pouco diferentes, mas chegam a mexer com a vida humana, que é, na questão de cartório a gente tem as propriedades de informações pessoais ali, documentado em arquivos muito confidenciais às vezes, né. Então não é somente data de nascimento, CPF, endereço, isso é besteira, isso aí São situações, assim, de atas notariais, por exemplo, citando situações que ocorreram de forma muito íntima, né, informações do extremo ofício. informações de transações financeiras, comerciais. E a outra outro ponto é a saúde, seguro-saúde. Imagina um grande hospital sendo atacado, a quantidade de pacientes que estão no leito de UTI. Então se eles tentam cada vez mais, impactar no cotidiano naquela Ou seja, a ação ela tenta visar cada vez mais impactar a vida humana. vida humana, exatamente. Sem dúvida. Para causar, como eu falei, um pouco de pressão social em meio àquilo ali, entende? Existe essa E causar o desespero desveza. de quem está ali sofrendo com isso para praticar uma ação, que na verdade seria pagar o que eles estão cobrando. Considerando o que eu falei aqui do nosso público, cartório, a maior parte, com essa característica interior do país, né, carências realmente das mais diversas, inclusive da parte de serviço na área, informação. Cheguei no cartório, abri o computador e tive a informação, o sistema não tem acesso a nada, o backup zero ao sistema, tá tudo travado e eu visualizo ali na minha frente, por e-mail, no WhatsApp, um pedido de extorsão. Só libero a informação ou dado travado se você me pagar X real. O que é que eu, como dono do cartório, naquele momento, devo fazer? Se vocês pudessem pontuar uma espécie de checklist, né, o que é que eu devo seguir ali? Obviamente ainda falar do outro ponto depois, de fazer com que isso não aconteça, ou seja, de sermos proativos como cartório para mitigar isso. Vamos supor, a maior parte tem essas questões, essas dificuldades, enfrentou isso. César, Homes, o que é que a gente deve seguir de orientação? Vamos lá. Primeiro Uma pergunta ampla, eu sei. primeiro a gente não chegar nesse ponto. Então tem muita conversa aí sobre esse caminho. A gente vai conversar nesse outro ponto depois. Vai, chegou, o dia chegou, o dia chegou, lascou. Isso, já era. Perfeito. Então, ele para cada população, para cada organização, existe um playbook que é um manual, um tutorial que ele vai ser feito no caso dessa variedade de incidente. Aí existe uma resposta do incidente sobre aquele caso. Se o dono lá do cartório, tabelião, não tiver uma assessoria ali, não tiver contato a PSS, hoje agora vai ter a partir de agora, né, com a PSS é uma cega, então, se não tem, a regra básica, e utilizar Deus dos acessos, né, se tiver servidores em cloud, on-premise, local, desligue tudo, inutilize tudo, deixe tudo despromovido, para daí sim começar a tomar uma Você fala inutilizar, deixar desprovido, seria o quê? Seria desvincular, explica as coisas nossa área, as conexões não é ligada, cortar as conexões com qualquer tipo de banco, com esse tipo de dado. qualquer tipo de dado. Perfeito. Então, existem uma série aí de ações a serem feitas, por causa de uma resposta a incidente. Essa é a primeira. Primeiro, utilizar tudo, tratar todas as ações ali de forma, anulando todos os acessos, e daí em diante, cada organização, cada cenário tem um playbook ali de resposta para cada situação, né. Porque não existe uma receita de bolo para tudo, né, existe
uma questão particular. São diretrizes, particularidades para cada tipo de situação específica. Isso. A resposta de incidente de ransomware, ela segue em cada Normalmente é a maioria, né? Ransomware isso. se destaca. O ransomware ele se destaca, mas hoje a gente praticamente o ransomware está associado à vulnerabilidade, à desfiltração de dados, né? Então andam juntos ali, né? Como falei, eles tentam pegar ali as primeiras extorsões, né? Tentativa de extorsão e então eles vão para os mundos. E aí, antes de criptografar, ele filtrou os dados. A gente levou os dados, eles uma cópia do teu banco, dos dados para fora, né? Para poder daí ele fazer a extorsão, dar início à extorsão. E é um negócio muito bem estruturado, assim, muito bem planejado, que esse modus operandi ele já é um pouco antigo, mas é uma coisa assim que você, pô, realmente os caras têm mudado e tem discografia. Eles fazem o seguinte: você tem lá um banco de dados, um file, servidor de arquivos, alguma coisa assim, e você tá vendo que é criptografado e você reconhece que aquele arquivo está criptografado. E daí esse arquivo aqui realmente o conteúdo dele, porque geralmente eles renomeiam para uma instituição lá estranha. E aí ele fala assim: me manda uma amostra do arquivo que eu mando para você descriptografado. E aí você envia o arquivo criptografado, geralmente ele bota numa plataforma de comunicação, né? Que vai ser ali via chat ou e-mail. E aí ele envia para você aquele arquivo, né? E aí ele segue um procedimento que é: não mande arquivos de banco de dados, arquivos mais comprometedores, para também descriptografar o que você precisa, né? Entender. Eu só quero descriptografar essa amostra que você não precisa, que é a foto, a fotografia. Entendeu? É um caso que eles usam bastante. Não, manda um arquivo de foto que eu mando para vocês descriptografar. E aí você valida realmente, você checa que aquele com quem você está falando ali, ele tem acesso aos seus dados e tem o poder de descriptografia dos dados dele. Esse é um tipo de situação que a gente encontra nos incidentes, né? Essa parte já tem um tempo já que é autorizada, né? E é a forma mais, pô, você vê ali, cara, o cara tem acesso ao dado mesmo. Ele tem a senha, digamos assim. E voltando à parte de inutilizar, né, ou desprover as conexões. Primeiro ponto que eu faço é esse. Você falou aqui que, obviamente, cada situação, cada caso é um caso. Não tem uma receita de bolo geral, mas nesse momento, depois que eu desprover as conexões, o ideal é eu entrar em contato com um especialista, com a organização, com a equipe que pode me dar suporte naquele momento, ou eu posso fazer ainda alguma iniciativa pessoal lá dentro do cartório com relação a isso. Qual seria a recomendação? Esse é um erro muito comum hoje no dia após o incidente, né? E eu iria após esse incidente. Dia, no dia D, digamos, no dia D, digamos, no dia zero no dia incidente, ou dia seguinte, geralmente eles atacam do mês, depois que eu falei nesse seguinte, eles fazem malograr para de noite tá criptografado, de manhã tá criptografado. Então, o que eles fazem hoje lá na questão imperial, Tem a questão seguinte: cheguei no cartório, faço o desprovimento das conexões, eu entro em contato com a equipe especialista ou eu tenho mais alguma iniciativa que eu posso fazer de forma pessoal dentro do cartório? Hélio, a gente sabe que nunca houve emoção aí, né? A equipe interna, os colaboradores internos tentam fazer algumas ações com medida de remediar aquilo ali. E para os trabalhos do tipo Janssen, né? O único remédio que a Divina tem hoje, ainda assim, graças a gente tem um remédio, a gente tem uma cura, é a gente fazer a história dos dados legados. Então, se você deparou com a situação de invasão, não tem o backup, não quer fazer nada naquele ambiente ali. Porque até mesmo nos documentos que eles deixam, né, nas legislações, eles deixam arquivos informativos nas legislações. Uma das primeiras leis diz o seguinte: não faça nenhuma tentativa de restore e descriptografia desses arquivos. Por quê? Mesmo o dado do criptografado, mesmo o dado comprometido, ele ainda é seu dado, se você não tiver nada. Entende? Eles só são utilizados. Explica-me o que é o restore. Restore é você restaurar aquela posição do seu dado, do seu sistema,
em uma posição anterior àquela comprometida, por exemplo. Não somente por razão, mas por N algum motivo externo de rompimento, assim. Fazer a restauração daquela posição ligada para dentro daquela lição de profissão. Não seria basicamente essa manobra. O backup ainda assim, a cura para grande caso de invasões, na grande maioria das invasões, é a única cura que a gente tem hoje é fazer vistoria de backup. Fora isso, tentativa de criptografia separadamente nulo, não tem nenhum tipo de documentação com relação a isso aí. A criptografia, ela segue ali as mais altas patentes de bits, né, de cifra, né, então, mas não tem cura, não tem solução com relação a isso. Entendi. A gente falou aqui, Holmes, gravei muito o que você falou antes de a gente começar a conversar, ser proativo ou reativo. A gente falou aqui, gente, de sermos reativos, que na verdade é o pior cenário. É a gente não ter nenhum respaldo de defesa, é a gente não ter, digamos assim, realizado algumas iniciativas de bloqueio de portas, né? Digamos, possibilidades de entrada desses ataques e reagirmos, né, quando o caos se estabelece. Como o César falou aqui do dia D, é o dia zero, ou seja, o dia que a gente tem conhecimento do que aconteceu, né, que fomos hackeados. Mas vamos começar a falar agora de uma iniciativa que eu diria até cultural das organizações e comunicatórios de tomar medidas proativas para evitar que isso acontecesse. Que é justamente, eu acho que vocês têm muito a trazer para a gente nesse sentido, Holmes, né? Ou seja, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, dessa importância das medidas de mitigação, ou seja, de sermos proativos para evitarmos o dia D, o dia do caos. Então, Hélio, a tua pergunta está muito oportuna, né? E eu queria parafrasear em relação ao que acontece na prática. O que é tomar uma reação proativa? Nós estamos hoje instalados no corpo digital. Então, o que acontece quando chega o momento do carnaval? A Secretaria de Defesa Social, através da imprensa, recomenda que o público não use celular, não leve o seu celular para as festas de maior volume de gente, ou que acondicionem de uma forma a não ser chamada a atenção. Então, isso é uma reação proativa, não é? Então, Eu sei o risco eu sei o e eu risco. estou me preparando. Por que você faz seguro do carro? Não é porque o assaltante já está levando o seu carro. Você está fazendo o seguro para que seu carro não seja roubado, para que em caso de um acidente você possa recuperar o seu carro, né? Eu sei do risco de roubo e eu tenho uma precaução com relação ao seguro. Exatamente. Então, o que acontece no mundo cibernético é que não espere que você receba uma mensagem que você foi atacado. Até porque os hackers, quando te mandam essa mensagem, eles já estão navegando na tua empresa há tempo, às vezes até meses, só esperando a oportunidade de dizer, olha, agora eu tenho tudo seu e eu vou agora lhe extorquir. Então, não espere você ser avisado. Tome medidas antes para que isso não aconteça. Perfeito, muito bom. E essas medidas justamente que eu quero saber com o César agora, com a experiência que vocês estão tendo na Lansec Tecnologia, né? Eu sei que vocês já oferecem serviços de assessoria para cibersegurança para várias organizações de todo porte. Eu queria que você relatasse um pouco da experiência de vocês e o que é que deve fazer, considerando a realidade do nosso público, o que é que eles podem fazer, né, para evitar isso. Ou seja, guardar o celular ou não ir com o celular para o carnaval. Perfeitamente. A gente percebeu no mercado que as empresas compravam poderosas ferramentas, né? Faziam investimentos massivos em segurança e até clientes da nossa base também. E faltava ali, a gente tinha aquela sensação que a gente vendia aeronave, né? Vendia aeronave para o cliente e ele não tinha piloto para pilotar. Então a gente percebeu isso aí e a gente continua vendendo, né? Isso na modalidade de venda, modalidade de serviço, mas a gente conduz aquilo ali juntamente com o cliente. E às vezes
de forma protagonizada. A gente conduz o barco ali na parte de cibersegurança. Então, estou falando em ferramentas por exemplo, de antivírus, né, ferramentas de gestão de incidentes Acessíveis. não, que muitas vezes o cliente já tem em casa, mas que, por fatores diversos, aquelas ferramentas ali elas ficam submonitoradas, digamos assim, né? Existe esse gap, né, ali naqueles ambientes. Ou seja, eu comprei um antivírus, licenciei, está ali, mas muitas vezes isso não é o suficiente. Não. Quando você fala monitoramento desses softwares, dessas ferramentas, é necessário ter uma proatividade ali de alguma forma. Perfeitamente. E muitas vezes até o cliente tem o antivírus em casa, mas não atualiza. Essas atualizações Por que eu estou têm que ser falando diárias. isso? Existe um provimento 74 do ano 2018 do Conselho Nacional de Justiça que geralmente é o que regulamenta essas iniciativas de infraestrutura, backup, firewall, antivírus nos cartórios, né? Muitos deles já supriram 100% esse provimento, mas tem muitos ainda que, em razão de dificuldades financeiras, ainda não conseguiram suprir 100%. Então, às vezes, eu tenho certeza, a maioria das vezes, não. Comprei um antivírus, está aqui o firewallzinho, está tudo certo. Não, está tudo certo, é impossível acontecer. Estou cumprindo aqui o CNJ e não tem possibilidade nenhuma. A impressão é essa. Então, vocês estão acabando de dizer aqui que essa não é a impressão que deve permanecer. Não é isso? As ferramentas elas não podem funcionar de forma desconexa no ambiente. Precisam conversar, eles precisam trocar informações para que o resultado seja positivo. Então, por exemplo, você falou firewall, ferramenta de antivírus, ferramenta de proteção de endpoint. Isso aí isso aí são gerados alertas de forma contínua e podem ser gerados para outras plataformas para que isso seja de forma orquestrada, de forma controlada, de forma orquestrada, né? Então a gente vê que muitas empresas ainda sim elas estão nesse patamar de ter as ferramentas trabalhando de forma autônoma ali, de forma desconexa, e que isso pode ser melhorado, né? Com os serviços da LANSEC, com os serviços de cibersegurança, os serviços de consultoria, tudo isso voltado com uma pegada de mitigação e preventiva. Perfeito. Ou seja, a segregação, né, Holmes? Pelo que eu estou vendo, essa segregação de soluções, sem que tenha digamos, o gerente dessa orquestra, muitas vezes ela pode falhar. Olha, seria isso, gente? Você colocou um adjetivo bem interessante, um nome chamado gerente, né? Eu diria que é um maestro. Perfeito. Então você tem essas ferramentas que são os músicos, mas os músicos são responsáveis pelos seus instrumentos individualmente durante o transcorrer da música. E o maestro é o cara que fica organizando tudo, sabe se aquele violino não deu a tonalidade correta, não sabe se o clarinete não deu o tom correto. Então, não harmoniza. Então, se você não tiver um maestro, você pode estar errando em algum desses pontos, né? Eu só queria citar antes, como a gente está tratando de um público de cartório, e nós estamos falando alguns termos técnicos. Então, o firewall que foi citado é nada mais nada menos que uma barreira de proteção, né? Uma barreira que é colocada na rede exatamente para filtrar esses intrusos, esses acessos indevidos, né? Perfeito. Eu tenho aqui no nosso roteiro, César, um ponto que você sugeriu, eu achei muito interessante, inclusive firewall humano, né? Eu achei muito bacana, a gente falou anteriormente sobre o tema, e você colocou aqui a regra 32110, né? O que seria essa regra? Seria uma regra, uma medida, digamos, que poderia ser aplicada dentro de um cartório, dentro do nosso público, com todos aqueles desafios, aquelas dificuldades que tem, não é, de um cartório padrão. Teria como colocar isso em prática? Explica o que seria essa regra e como colocar isso em prática. O que seria o firewall humano? Bom, o firewall humano, ele é um conceito, né, que tem ganhado cada vez mais espaço. Isso significa que você está dizendo o seguinte, que o primeiro ponto é a gente ter cultura para não praticar alguma ação que cause algum tipo de vulnerabilidade ao cartório. Perfeitamente. Então, o firewall humano ele tem ganhado espaço porque
a gente está tratando ali na estaca zero do problema, né? Onde a coisa acontece ali, que é aquele clique ali despretensioso, de curioso muitas vezes, né? Então o falha humano é um conceito, né, que a gente tem trabalhado para cada vez mais dar capacitação em cultura, melhorar esse nível de maturidade do usuário e evitar aquele clique. Ou seja, aquele e-mail que o cartório recebe, tem lá, abre aqui uma notificação, alguma coisa do tipo, a gente não perceber que aquilo tem evidências de que é um objetivo criminoso e apertar o clique ou baixar um arquivo ali. Quando você fala falha humano, é essa pessoa que está aqui, tem a cultura, orientação para evitar o clique, é isso? Geralmente clique porque a grande tentativa de invasão é por phishing, né? O meio de comunicação é por phishing, a maioria é por phishing. E os phishing estão cada vez mais elaborados, né? Imagina que a pessoa da RH recebe lá currículo da vaga tal. Ele viu que tem uma vaga disponível lá daquela empresa e via a vaga de fulano, tudo bonitinho lá. E aquele PDF tem um código malicioso. Isso é um exemplo. Aquela história do golpe do boleto, né? O setor financeiro envia o boleto para um determinado terceiro e esse dado é interceptado e ele pega esse boleto, trata e envia para aquele financeiro lá, aquela corporação, dizendo que esses dados aqui estão incorretos. Considere esse boleto. Esse é um tipo de... Isso já é outra história. Mas aí, entrando nessa parte de phishing, né? A gente olhar para essa questão de phishing e cada vez mais está mais difícil, né? A gente identificar, porque o uso de inteligência artificial no mundo do cybercrime está sendo utilizado também. Afinal de contas, as ferramentas de evolução, as ferramentas de IA, servem para o mal e para o bem, né? Então, a gente está vendo que cada vez mais essas tentativas de phishing estão se sofisticando. E a gente vê também documentado, aqui no Brasil menos, mas lá fora já tem documentado do tipo o cybercriminoso ele ligar para o setor, para aquela pessoa, dizer, você recebeu um e-mail aqui que eu mandei e tal, imagina, você recebeu uma ligação, tá, tô vendo aqui, você tem como abrir agora, você vai lá e clicar, né? Então, o acesso inicial das invasões, eles se dão por conta de computadores geralmente de usuários, geralmente, não em todos os casos. E a partir deste dispositivo, ele começa a acessar, o que a gente chama de acesso lateral, aos demais sistemas da rede e escalando privilégios. Então imagine que aquele clique ali pode sair um prejuízo aí astronômico, né? Clicou, ele ganhou acesso ao computador e do computador ali ele sai tentando galgar novos acessos, novos credenciais e aí por diante a coisa está feita, né? O caos está instalado. As estatísticas dizem que a grande maioria das oportunidades que os hackers encontram são por falhas humanas dentro das organizações. Perfeito. E é justamente o que César comentou aí sobre falha humana, né? Então, as organizações têm que sempre estar orientando aos seus usuários a não abrir qualquer tipo de e-mail, né? Eu vou relatar um fato que aconteceu ontem. A minha filha ligou para mim e fez: pai, eu recebi um e-mail de uma empresa financeira tal, dizendo que eu tinha que fazer uma portabilidade de uma previdência minha para esse outro banco. Eu perguntei: você tem conta, você tem previdência nesse banco? Ela fez: tenho. E aí eu disse: passe para mim esse e-mail para eu dar uma olhada. E o e-mail era perfeito. O e-mail tinha as cores do banco, tinha telefone para contato, tratou o assunto correto com ela. Foi o que eu fiz. Eu fui ver o domínio do remetente. E o domínio do remetente, quando eu fui pesquisar na internet, não existe. Então, é impressionante a indústria no crime, como o César falou, com o uso da IA, a sofisticação que eles estão, com que eles estão enviando esses e-mails. Então, veja, eu sou uma pessoa de tecnologia, eu estou atento para isso, mas quantos dos nossos, talvez os nossos pais que não vivenciaram esse momento, né, são aposentados e abrem um e-mail desse tipo, verdade, né? Então, vulnerável, muito vulnerável.
Regra geral, estamos todos muito vulneráveis ainda. E, assim, eu digo uma particularidade dos cartórios, que muitas vezes esse tipo de informação demora para chegar. Essa cultura de dar importância ao tema é muito importante. Eu falo por isso porque a gente já acompanhou aqui algumas questões envolvendo incidentes de segurança. E com relação ao que você falou do firewall ainda, eu ia até destacar um relatório da IBM, salvo engano, 2024, de 10 incidentes de segurança a nível mundial, em estatística, 8, ou seja, 80% era em razão do fator humano. Foi legal. Ou seja, o clique, né? O firewall humano, o déficit, a deficiência no firewall humano ainda se destaca. Importante abrir também, parece que não é culpa do usuário, né? A gente sabe que ele pode ter uma capacitação ali cultural para melhorar o comportamento dele. Mas é uma vez que ele, de repente, ele abriu um determinado acesso para um hacker, ele daquele computador ali, o hacker que vai fazer a escalação de privilégios e aí galgar novos acessos, sem o consentimento do usuário. O usuário ele só fez um clique ali, de repente instalou um programa ali e alguma coisa assim. Ô César, você falou aqui, voltando à questão da regra 32110. De uma forma, a gente já está indo para o final do nosso podcast, para a gente arrematar. Essa regra 32110, o que seria? Explica aí de uma forma esclarecida. Elio, a gente falou um pouco atrás aqui, um tempo atrás, que a cura no pós-ataque, né? A cura ainda é ter o backup, né? Então, entre ter o backup e ter um excelente backup, existem níveis, né? A gente, em termos de produção de dados, a gente trabalha com produção de dados há mais de 20 anos e existe uma regra 32110, que essa você citou, que diz o seguinte: a cópia do teu dado, ele precisa ter 3 cópias. Você precisa ter 3 cópias. Dado, qualquer dado que eu tiver, eu preciso ter 3 cópias. 3 cópias de backup. Tá? E aí você, com o passar dos anos, isso aí começou a fazer sentido, porque você via realmente essa regra sendo aplicada na prática, né? E nisso foi área se aplicar. Importante que, se daqui não foi um conceito desenvolvido por nenhum fabricante, nenhum player, não. Foi desenvolvido por um fotógrafo norte-americano que começou a perder fotografias, e aí ele fez, peraí, eu vou estabelecer um processo aqui para eu ter essa garantia. Isso foi desenvolvido por um fotógrafo. E 3 cópias desses dados, né? O número 2 diz respeito a você ter duas cópias em mídias diferentes, você ter disque fita ou disque cloud e ter mídias diferentes, só tem uma regra. Primeiro, 3 cópias. Segundo, em pelo menos 2 mídias diferentes. 2 mídias diferentes. Né? Aí, se a gente for para a prática, por que 2 mídias? Porque geralmente os softwares maliciosos eles são desenvolvidos para aquele sistema de arquivo, né? Para aquela propriedade do sistema de arquivo, não para todos. Então existe justamente para mitigar essas possibilidades. Uma dessas cópias, ela esteja off-site, que a gente chama ela esteja fora daquele contexto de centro de dados. Aí, se a gente for citar na prática, ela não esteja no mesmo data center que provê a cloud, ela não esteja no mesmo data center que, de repente, o cartório tem ali localmente. Ela esteja fora, tá? 3 backups de qualquer dado. O 2 é com relação a pelo menos 2 mídias diferentes. O número 1 é que pelo menos um desses esteja fora digamos assim, fora daquele Onde esteja o dado da produção. Perfeito. Isso aí é Apartado do dado em produção. apartado completamente. Que uma vez que tem um comprometimento da tua produção, né, naquele ambiente ali, ele não compromete também o backup. Isso já aconteceu, né? Por isso que eu falo que essa regra tem sentido na prática, né? Já aconteceu da corporação, de repente, o gestor ali colocar o backup dentro do banco de dados, dentro de uma partição ali, alguma coisa assim,
e vai tudo pro saco, vai tudo que tá na fraude. Isso é no mesmo backup, no mesmo milhão de dados, No mesmo no mesmo ambiente, né? ambiente, isso. E o número, os dois últimos números, 1 e 0, no caso 10. Perfeito. Um diz respeito ao seguinte, essa questão da produção de dados é uma coisa tão crítica, né, cada vez mais causando repercussão, que diz o seguinte: tudo que a gente falou agora, tudo que a gente falou até 3, 2, 1, ela tá, digamos assim, online. Então tá online, existe, opa, peraí, tá online, existe um bicho. E aí, esse 10 foi a regra 3, 2, 1 é a mais conhecida, e o 10 é uma melhoria, uma sofisticação do que a gente tem encontrado, né? Um diz o seguinte: uma cópia desse que você escolher, ela esteja offline, tá? Offline, Seja desconectada fisicamente. offline tipo num servidor físico. Exemplo, isso não. Offline, offline, existe hoje mecanismos, né? E existem hoje duas situações. Existe uma forma de você deixar ela fisicamente suspensa no ar, digamos assim, né? Offline, totalmente. E a outra é deixar o dado com imutabilidade. A gente grava uma vez o dado e nem mesmo os administradores de backup conseguem alterar aquele dado. Então, essa é imutável por um período de tempo, certo? Período de tempo que geralmente ali vai de 7, 14 dias, dependendo da política. A gente deixar ele imutável para que nem mesmo os administradores consigam fazer alteração e remoção de dados, porque vale frisar também, que esses contextos, essas frentes de produção de dados, a gente está falando somente de Johnson, mas existem outras questões também, né? Existem questão física, questão de falhas de sistemas, corrompimento, coisas naturais, digamos assim. Incêndio, por exemplo, incêndio, daqui a gente vê alguns casos. Você tem um backup dentro da sua organização, se não houver um incêndio, você perde tudo, você perde a produção e perde o backup. E um deles, uma pimentinha muito importante, que é o seguinte: esse dado, ele ficar imutável, ele não somente vai atender essa questão de ranço, mas ele vai atender conformidades do tipo cybercrime e incidentes criminosos, né? Imagine que a vida digital daquela corporação ali esteja em determinado repositório. Existe um ponto de falha aí, que é o administrador do backup. Então, essa questão de imutabilidade é justamente para evitar que ele mesmo delete e remova os dados. Porque isso já existe já foi noticiado, né? Imagina que o cara foi demitido, o administrador de backup, digamos, se foi demitido, o gestor TI, que seja, e ele deletou a produção, deletou o backup. Então, uma questão interna, essa questão de imutabilidade, ela tende a essa demanda interna, de você ter essa falha de humana lá dentro, né? Ou seja, dá para vocês perceberem que é um tema que não é simples, né? É um tema que tem uma certa complexidade, mas hoje em dia nós não podemos fechar os olhos para isso. Inclusive nós, como pessoa física, né? Independente da organização, em cartório que a gente trabalhe, isso aqui mesmo, o celular, tem que você ter parte de proteção para os arquivos, né? Protegidas. A gente é roubado hoje na rua, a primeira coisa que eles pedem é o desbloqueio. E aí? WhatsApp aberto, Instagram, e-mail, Braille, tudo. Você ter parte de proteção. A gente tem que ter cuidado que a gente deve ter com o nosso trabalho no cartório. César Lins, Ramos Carvalho. Para a gente finalizar, eu queria que vocês tivessem uma conclusão aqui. E se tivesse um grupo de titulares de cartório aqui com a gente agora, né, nesse momento, e vocês pudessem dar um conselho, eu deixo muito livre, né, para vocês finalizarem essa nossa apresentação, para o time do nosso público. Qual o conselho que vocês aí para esse público de titulares de cartório que com a gente agora? Eu diria o seguinte: não espere que o seu vizinho seja invadido para você saber que isso é verdade, que isso não é uma conversa. Então, tome soluções proativas
e não seja o primeiro para seu vizinho tomar a decisão depois que você foi ali. Perfeito. Os dados, como você citou antes, de cartórios são muito sigilosos e eles não podem ficar expostos, né, a um tipo de atitude desse tipo. É um grande repositório, né? É um grande repositório de informação. Faltou o zero ali. Faltou o zero na regra. 3, 2, 1, 10. Aí faltou o zero. O zero, ele diz respeito, a gente pode colocar. Tá. O zero, Elinho, ele diz respeito aqui, tudo que a gente citou até então, ser testado e validado diariamente. Porque não adianta a gente fazer proteção de dados e backup de ambientes e esteja com dado comprometido. Então, esse contexto aí, tudo que a gente citou, ele seja testado e validado diariamente. Então, existem as ferramentas para isso, para fazer frente a essa demanda, e a gente consegue deixar isso dentro do ambiente do corporativo, tudo bem documentado, com relatórios, com todo acompanhamento. Essas Lansec, elas estão preparadas para atender essa demanda no mercado. Só complementando a questão da proatividade, eu queria dizer a você, dono de cartório, que do ponto de vista financeiro, tratar de segurança não é uma despesa, é investimento. Então, já foi o tempo em que ter preocupação com seus dados é uma questão de despesa, mas não, é uma questão de investimento. Perfeito, muito bom. Eu também concordo com você, Holmes. Eu acho que segurança em todas as áreas, inclusive, principalmente cartório, que é um grande repositório, tem que ser colocado lá na rubrica mensal de investimento. Assim como a gente paga o funcionário, como a gente paga o contador, tem que colocar a segurança como investimento. E César, e você? Qual o conselho que você poderia dar a esse grupo aqui de titulares de cartório, de forma objetiva, rápida, se você tivesse essa oportunidade? Eu acho assim, Elinho, a gente acompanha nas empresas uma certa delegação de afazeres, né, de obrigações, que muitas vezes seja perigosa, pode ser perigosa. Então é importante que os gestores eles puxem um pouquinho essa questão de segurança para dentro do tema, para dentro das reuniões mensais e semanais, para que esse assunto seja cada vez mais pautado e levado em consideração. Sabe, eu acho que o grande perigo ali é deixar aquele gapzinho ali. Fulano está tomando conta disso aí, fulano fica. Não, a coisa tem que ser debatida, tem que ser conversada, tem que ser acompanhada de forma coletiva. Que muitas vezes até um externo, né? Até um prestador de serviço externo. Esse é um ponto muito importante também. Delegar tudo para aquele prestador de serviço, que geralmente é um prestador que olha para várias empresas ali, vários negócios, então dá aquela atenção especial e necessária para aquela sua necessidade. Então você entende que esse tema tem que ser colocado numa cadência, né, de reuniões periódicas do cartório, para que o gestor, no caso o titular do cartório, sempre fique atento, né, e atualizado com relação ao que está sendo feito referente a essa área de proteção, de segurança dos dados do cartório. Né? Obviamente, muitas vezes a gente precisa se atualizar como titular de cartório até para repassar isso para os prestadores de serviço, provocar os nossos prestadores de serviço, né? Orientar os nossos funcionários com relação a ser um bom firewall humano, né? Então, eu agradeço muito a Holmes Carvalho e César Lins, ambos diretores sócios da PSS Tecnologia e Lansec Tecnologia, especializados em cibersegurança. Estamos aqui nesse podcast. Eu agradeço a presença e por vocês terem nos assistido e nos encontramos na outra oportunidade. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado.